sou o André Alves e sejam bem-vindos ao podcast de Raízes da Ciência, onde desconstruímos o percurso das grandes descobertas e mostramos que a ciência também se faz de debates, falhas e muitas reviravoltas. Hoje estamos a transmitir direto de Mouriscas, no Alentejo Profundo. E não estou sozinho num estúdio. Estou sentado à sombra da convidada mais velha, mais sábia e honestamente mais monumental que alguma vez tivemos. Comigo está a Oliveira do Mouchão e vamos falar um pouco sobre a fotossíntese. Olá, Dona Olívia, é uma honra. Olá, André. Deixa lá o Dona, trata-me por Olívia. Afinal, 3.350 anos não são nada. Só são uns quantos outonos. O que traz um rapaz tão jovem à minha planície? Olívia, eu vim aqui para perceber um mistério. Nós humanos passamos a vida a correr atrás de alimento. Mas vocês, as plantas, estão aí paradas há milénios, fortes e robustas. Hoje sabemos que fazem a fotossíntese, mas os humanos demoraram séculos a perceber como é que vocês se alimentavam. Como é que foi ver essa evolução da ciência a partir do teu tronco? André, os humanos e as suas teorias. Se eu te contasse, durante a Antiguidade eu ainda era uma jovem oliveira e ouvia os filósofos dizerem que nós éramos como animais invertidos. Aristóteles e os seus seguidores achavam que as nossas raízes eram bocas e que nós simplesmente engolíamos a matéria já pronta do solo, como se a terra fosse um prato de sopa. Hum, uma sopa de terra. Mas essa ideia durou muito tempo, não foi? Séculos, meu rapaz. Só por volta do século XVII é que um belga muito curioso, o Jean-Baptiste Van Helmont, decidiu fazer as contas. Lembro-me perfeitamente do falatório dos passarinhos que vinham do norte. Ele pegou num vaso, pôs lá 90 quilos de terra seca e um rebento de salgueiro. Tapou aquilo para não entrar poeira e regou só com água da chuva durante 5 anos. E o que é que aconteceu? O salgueiro engordou para 76 quilos. Mas quando ele foi pesar a terra, surpresa, a terra tinha perdido apenas umas escassas 100 gramas. Fanelma pensou: ora, se a quantidade de terra não mudou, a planta é feita de quê? Só pode ser de água. Ele falhou a parte do ar, coitado, mas dou-lhe o mérito. Foi o primeiro a provar cientificamente que nós não comemos o solo. Incrível! Mas, segundo sei, só no século XVIII se começou a perceber que o ar tinha um papel importante na fotossíntese. Ui, a viragem para os anos 1700 e 1800 foi animada. Veio Joseph Priestley com as suas redomas de vidro. Ele percebeu que as plantas purificavam o ar que as velas e os ratos estragavam. Mas foi o Young Ingalls que descobriu o nosso grande segredo. Nós só fazemos essa magia se tivermos luz solar. Logo a seguir, o Jean Senebier provou que o que nós absorvemos sofregamente da atmosfera é o dióxido de carbono, o CO2. E é aí que entra o rigor matemático de Saussure, certo? Em 1804. Esse era meticuloso. O Nicolas Théodore de Saussure provou que se tirasse o CO2 do ar, nós murchávamos e ficávamos amarelas. Ele mediu tudo e confirmou que a nossa matéria vegetal vem da combinação desse carbono com a água. Claro que na época ele ainda achava que a luz partia o dióxido de carbono diretamente e que o oxigênio vinha daí. Um pequeno erro de palpite, mas o homem era um cientista de mão cheia. É fascinante como um puzzle se foi montando. Mas até aqui falava-se de matéria. Quando é que os humanos perceberam que a fotossíntese é, na verdade, sobre energia? Isso foi o Julius Robert von Mayer, em meados do século XIX. Lembro-me de ouvir a brisa trazer as palavras dele por volta de 1867. Ele escreveu de forma poética que a natureza captura a luz do sol em voo e guarda essa força, numa forma rígida. Hoje vocês chamam-lhe energia química. Ele percebeu que nós somos os maiores conversores de energia do planeta. E logo a seguir, Richard Willstatter isolou a clorofila A e B, o que até lhe deu o Prémio Nobel em 1915. Eu cá sempre soube que o verde me ficava bem, mas foi bom ver o trabalho dele reconhecido. E entramos então no século XX, a era moderna. Imagino que para ti, Olívia, o século XX tenha passado a voar.
Mas para a ciência foi uma explosão de descobertas bioquímicas. Nem imaginas, André. Passamos de as plantas precisam de luziar para uma receita molecular dividida em duas grandes etapas, graças a investigadores como Otley, Tagawa e Arno nos anos 60. Eles mostraram que nós temos duas fases, a fase dependente da luz e as reações de carbono. Então vamos por partes, porque a minha cabeça de humano processa mais devagar que as tuas raízes. O que acontece nessa fase da luz? Tudo começa nos cloroplastos das folhas. Os pigmentos que estão nas membranas dos tilacoides apanham os fotões do Sol e enviam essa energia para os fotossistemas 1 e 2. Ali partem-se as moléculas da água, isto é, a molécula da água é oxidada, libertando o oxigênio para vocês respirarem. De nada, já agora. E usamos os eletrões para criar duas moedas de energia, o ATP e o NADPH. O grande Van Hill e Robin Hill provaram isto em laboratório. Hill até mostrou que cloroplastos isolados libertavam oxigênio sem precisarem de dióxido de carbono. E depois essa energia vai para a segunda fase, a famosa fase escura, embora o nome seja um bocado enganador, não é? Detesto o termo frase escura. Dá a ideia que trabalhamos à noite. O termo correto é reações do carbono ou ciclo de Calvin-Benson. Ocorre no estroma do cloroplasto. Ali, a nossa superenzima, a rubisco, agarra no dióxido de carbono do ar e, usando o ATP e o NADPH que fabricamos antes, transformam em açúcares. É graças a esse ciclo que eu produzo o amido e a sacarose que me fazem crescer e produzir as minhas azeitonas há mais de 3 milénios. É absolutamente incrível pensar que cada folha tua é uma fábrica perfeitamente sintonizada e que a humanidade demorou milhares de anos a decifrar a receita que tu já fazias muito antes de Portugal sequer sonhar em ser um país. É a beleza da ciência, André. Leva tempo, exige que se cometam erros, que se pesem vasos e que se criem teorias. Mas no fim a verdade da natureza vem sempre ao de cima. Hoje, quando olhas para o sol, lembra-te, eu estou aqui a apanhá-lo em voo por todos nós. Olívia, não podia pedir um final melhor. Muito obrigado por partilhares a tua história e as tuas memórias connosco. E aos nossos ouvintes já sabem, da próxima vez que virem uma árvore, agradeço-lhe pelo ATP, pelo NADPH e, claro, pelo oxigênio. Até ao próximo episódio.